Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor nessa noite, né? Vamos abrir a vossa Bíblia aí de casa mesmo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 20. A oração de Josafá. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Amém? Só até aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a falar, Senhor, com os nossos irmãos através, Senhor, dessa ministração. Que venha, Senhor, chegar nos lares, Senhor. Que venha, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, impactar os corações dos Teus filhos nesta noite. Amém? Queridos e amados, né? Recebi o convite para estar nesta noite ministrando algo de Deus para o coração da igreja. E essa palavra muito falou ao meu coração. E eu fui pesquisar um pouquinho para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento baseado na palavra do Senhor para os irmãos nessa noite. Amém? Depois eu sugiro à igreja que leia todo o capítulo, né, 20, porque é tremendo, é lindo, vale a pena. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e quando você vai começando a ler, o Espírito Santo vai ministrando no seu coração e vai te envolvendo na palavra. Então aproveite esse tempo oportuno, né, que você está aí no seu lar, e se dedique lendo a palavra do Senhor. Através desses 2 versículos que foi lido já essa noite, eu quero começar a falar de quem foi o rei Josafá. Quando eu comecei a ler, eu fui pesquisar quem é o rei Josafá, porque ele fez uma oração tão linda em 2 Crônicas 20, que me despertou a vontade de conhecer quem foi Josafá. E Josafá, ele foi um rei. Ele foi um grande administrador, conhecido como um homem de eminente piedade. Ele reorganizou o poder judiciário, designado juízes para todas as cidades importantes de Judá, e estabeleceu uma importante corte de apelações especiais em Jerusalém, composta por levitas, sacerdotes e anciões, sob a liderança do sumo sacerdote. Então, o rei Josafá, ele foi um grande administrador, um homem muito inteligente, um homem conhecido. E a palavra do Senhor diz que o povo de Israel, eles estavam ali em Judá. E, de repente, chegou uma notícia que eles não esperavam. Assim como hoje, irmãos, nós estamos vivendo. Sem esperar, sem aviso prévio algum, nós recebemos uma doença, uma informação de um vírus, de uma doença que estava vindo ao nosso país. E bem assim também, eles receberam uma notícia, né, que eles iam ser ali, entrar em confronto em uma guerra. E sabe o que eles fizeram? Primeiro de tudo, Josafá, no capítulo 3, no versículo 3, ele teve medo. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 3. Então Josafá teve medo. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Que quando ele teve medo, ele decidiu buscar o Senhor. Olha que lindo. Eles receberam uma má notícia, assim como nós, no tempo de hoje, recebemos.
eles tiveram medo, Josafá teve medo, assim como nós também tivemos medo quando saiu no noticiário toda essa informação. Mas Josafá, ele foi buscar ao Senhor Jesus. Então eu te convido nesta noite a meditar nessa palavra. Crônicas 20, capítulo 3, versículo 3, perdão novamente, capítulo 20. E diz assim: eles tiveram medo, mas ele decidiu buscar o Senhor. E em seguida ele proclamou um jejum em toda Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então, primeiro de tudo, eles recebem a notícia, né, que viria um povo fazer guerra. E o que eles decidem? Primeiro, através do medo, ele não se abateu, ele não se acovardou. Ele se levantou e foi buscar ao Senhor. E em seguida, ele juntou toda a cidade, todo o povo e proclamou um jejum. Não é diferente, amados, do dia de hoje. Nós há poucos dias tivemos uma informação por meio da televisão que o nosso presidente pediu um jejum, né, para o povo de Deus. E não é diferente, amados, daquela época. Josafá, como um homem íntegro, um rei conceituado daquela época, ele teve medo, ele buscou a Deus e ele proclamou um jejum, ou seja, ele teve um direcionamento. Muitas das vezes, quando a gente recebe uma notícia, a gente se desespera, a gente coloca as mãos na cabeça e começa a falar coisas que não são agradáveis ao Senhor. Né? Quanto de nós já não fizemos isso? Mas a palavra do Senhor nos orienta, através de 2 Crônicas 20, uma receita muito interessante nesse capítulo todo, que é buscar a Deus, proclamar um jejum. E é o que é mais bonito também, que eles se uniram. Todas as cidades de Judá se reuniram ali em uma grande congregação, um grande povo, uma assembleia, e eles proclamaram. Lá no capítulo 15, depois de tudo isso, que eles fizeram, todos esses passos, Deus responde à oração desse povo de Judá. O que Deus disse? Escutem com atenção. Capítulo 15, amados. Escutem com atenção, todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor. Oh, aleluias! Ou seja, às vezes nós queremos ouvir a voz do Senhor rapidamente. Às vezes a gente queremos escutar uma solução da noite para o dia, mas não, queridos, busque a Deus. Vou repetir. Busque a Deus, estou sendo incisiva na palavra do Senhor. Façam um jejum, se unam. Ah, irmã Isabel, mas agora a gente não pode se reunir em congregação, não podemos. Mas podemos se reunir dos nossos lares, em uma só fé, em um só propósito. Podemos sim nos reunir da nossa casa e se juntar e orarmos juntos e proclamar que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que praga alguma chegará à nossa tenda. E o Senhor diz assim na palavra dele, quando ele responde à oração de Josafá. Olha o que Deus diz. Olha que maravilha a palavra do Senhor. Lá no capítulo 15. Escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo, nem assustem por causa desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Gizim, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição,
fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhe dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Aleluia! Esse mesmo Deus que esteve com o povo ali de Judá, que esteve ali com o rei Josafá, orientando aquele povo, através daquela possível guerra, através daquela má notícia que chegou, é o mesmo Deus de hoje. Não tenha medo, irmãos, não tenha medo. Deus é com a igreja do Senhor Jesus. Navegue na palavra do Senhor, leia todo este capítulo que vocês vão só ganhar. Amém? Então, ali o povo acalmou o coração. Porque quando o Senhor fala, igreja, nós acalmamos o nosso coração. Como é bom ouvir a resposta de Deus. Como é bom, mas para ouvir a voz do Senhor precisa renunciar. É tempo de renúncia, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de fazer a vontade do Pai. Amém? E mais adiante, ainda no capítulo 20, mas no versículo 21, além da orientação que o Senhor dá a Josafá, que a peleja não era deles, mas era do Senhor, e que a vitória já era garantida para eles, tem mais uma determinação de Josafá. E o que eu acho mais interessante, igreja, nessas orientações, é que o povo, eles ouviram a voz da liderança. Eles ouviram ali o rei Josafá. Por isso que nós vamos ter aqui no finalzinho um desfecho final, que o povo sai vitorioso, porque eles ouviram as orientações. Então escutem as orientações que são passadas a vocês. Amém? Sejais obedientes à voz da liderança, porque essa voz, ela vem dos céus. Toda liderança paga um preço. Toda liderança busca ao Senhor. Antes de dar uma coordenada, existe um diálogo com o Senhor Jesus. Então não questione, igreja. Se o Senhor está falando, fica em casa, respeite. Se a gente pode, claro, ficar em casa, ficamos. Mas se a gente precisa sair, peça a cobertura do sangue de Jesus. Saia coberta pelo sangue de Jesus e mal nenhum chegará à tenda de vocês. Amém? E Deus salva o seu povo. Lá no versículo 21 diz assim: depois de aconselhar com o povo Josafá, designou os que deveriam cantar ao Senhor. E essa parte eu acho muito interessante, porque Deus usa o louvor nessa guerra. Essa foi a parte que eu achei uma das partes que eu achei mais interessante em todo esse capítulo, que Deus usa os levitas para ir na frente da batalha. Ou seja, o louvor, ele quebra cadeias. O louvor, ele liberta. Hoje nós estamos com um tempo bom na presença do Senhor. Estamos com muito tempo nos nossos lares. Então, igreja do Senhor, abra a tua boca. Louve ao Senhor. Declare a tua vitória aí do seu lar. Porque o louvor, ele quebra cadeias. O louvor, ele quebra grilhões. Assim como Paulo e Silas louvaram ao Senhor Jesus e as paredes foram quebradas daquelas prisões. Não é diferente aqui em 2 Crônicas 20. No versículo 21, Deus dá essa determinação através do rei Josafá. Ele diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveria louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então eles foram pelejar ali naquela guerra. E o Senhor já tinha dito que não ia haver guerra. Só bastava eles obedecer às orientações. E Josafá diz ao povo que vá, mas louvando ao Senhor. Ele coloca os levitas na frente e diz: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura
para sempre. E sabe o que é mais interessante, igreja? É que eles não lutaram. Quando eles foram indo ao encontro desse povo que vinham pelejar contra eles, olha o que diz no versículo 24 do capítulo 20. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão. E eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Então, eles não chegaram nem a tocar no povo de Deus de Judá. Eles nem chegaram a olhar para eles. Deus não permitiu. Ali mesmo, os corpos deles ficaram estendidos no chão. E a palavra do Senhor mais à frente diz que o povo de Judá chegaram e viram eles mesmos estendidos no chão, cadáver, e Deus ainda permitiu que eles se aproveitassem de tudo que eles vinham trazendo para essa guerra, dos despojos, de tudo que tinha ficado ali. O povo de Judá ainda tomou posse daquilo ali, porque eles já estavam mortos, já não iam mais utilizar. E é assim que Deus faz. Ele peleja pelo povo de Deus, porque a palavra do Senhor diz, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor Jesus. Mesmo que você tenha medo no seu coração, faça como essa passagem da Bíblia diz. Vença o medo, busque ao Senhor, proclame um jejum, se una. Hoje a gente tem aí tantas redes sociais, nós temos aí canais, nós temos aí a tecnologia ao nosso favor. Então proclame através das redes sociais um jejum, através aí da tecnologia. E levante a bandeira da tua casa, dizendo que só o Senhor é Deus. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, as misericórdias do Senhor, elas vão nos alcançar. Não temais, igreja do Senhor. Deus, Ele está no controle dessa situação. Se você está passando por alguma situação de medo, de desemprego, de fome no seu lar, o que for, eu quero te dizer que Deus, Ele está contemplando e que a provisão vai chegar no seu lar. Apenas clame ao nome do Senhor Jesus e determine nessa noite que essa peleja não é sua, ela é do Senhor Jesus. Que a sua confiança, assim como o povo de Judá, através ali daquele líder, rei Josafá, eles fizeram tudo conforme o comando do Senhor e ali eles receberam a vitória. A vitória é do povo de Deus, a vitória é da igreja do Senhor Jesus. Amém, igreja? Tome posse dessa palavra, medite nela de dia e de noite, aproveite todo o seu tempo e se dedique, porque a igreja está com as portas fechadas. A igreja, ela é um templo, mas o templo do Senhor Jesus somos nós. Nós somos a igreja ambulante do Senhor Jesus. A igreja não parou. A igreja, ela se multiplicou em cada lar. Agora são várias igrejas espalhadas em cada lar. Então, aproveite esse tempo, faça culto no lar, cultue ao Senhor Jesus. E quando a gente puder estar abrindo essas portas aqui, que a gente venha se unir cada vez mais. Como aquele povo de Judá, eles se uniram, de todas as cidades se uniram ali e fizeram um grande clamor. E o Senhor ouviu, não vai ser diferente. Não é diferente nos dias de hoje. O Senhor, Ele não mudou. Ele continua vivo e Ele reina para toda a eternidade. Amém? E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, que ela venha impactar o seu lar, que você venha aí receber essa palavra de vitória e de conquista na sua vida. Amém, igreja? E eu agradeço a oportunidade nessa noite. E fiquem na paz do Senhor.